Boa tarde, gente. Um prazer estar com vocês, falando um pouquinho sobre medicina preventiva, qualidade de vida, vida física, vida emocional. Hoje vamos falar até de um pouco de vida espiritual. E o nosso projeto Manual do Proprietário, como vocês bem sabem, tem algumas frases que consideramos lema, como não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. Grande parte das doenças crônico-degenerativas se originam de algumas alterações que ocorrem periodicamente no nosso organismo ao longo de anos ou décadas, das quais a nossa medicina convencional não dá a mínima atenção, como a toxicologia ambiental, a quantidade de metais tóxicos que nos invadem diariamente, chumbo, alumínio, mercúrio, arsênico, cádmio e tantos outros, radioatividade de todos os meios, ondas eletromagnéticas, celulares, computadores, painel do nosso carro, enfim. Não dá atenção também à desproporção de nutrientes, à carência de nutrientes, a modulação hormonal, que inclui de tudo, da vitamina D, que não é uma vitamina, é um hormônio. Então não é concebível que todas as pessoas não estejam se suplementando diariamente de uma dose adequada para cada um, todos os dias, da vitamina D3. Obviamente, aquela pessoa que é um caiçara, aquela pessoa que passa o dia inteiro no sol, um índio, ele não necessita. Mesmo as pessoas que têm oportunidade de pelo menos 30 minutos por dia, ao meio do dia, né, que é o horário adequado, está tomando pelo menos 30 minutos de sol com grandes áreas do corpo expostas. Esses também não precisariam. Mas eu diria que isso é a grande minoria da população. Então, é inadmissível hoje tantas pessoas no planeta com síndrome metabólica, com obesidade, com hipertensão, com diabetes, com doenças autoimunes. Essas pessoas necessitariam estar com níveis de vitamina D ótimos na faixa dos 60 aos 100, não simplesmente 25, 30, para que tivesse com o sistema imunológico modulado, para que tivesse com todo o metabolismo também modulado, e assim seria muito mais fácil controlar a questão de obesidade, a questão de diabetes, a questão de hipertensão, ou seja, os males que mais afligem a humanidade no dia de hoje. Voltando à desproporção de nutrientes, nós estamos vivendo uma desproporção, uma carência muito grande de magnésio. Magnésio no nosso corpo, porque o nosso solo é pobre em magnésio, nossa água é pobre em magnésio, portanto o nosso alimento é pobre em magnésio. Os alimentos mais ricos em magnésio, que são os vegetais, são pouco comidos, porque se dão preferência a alimentos processados, ultraprocessados da indústria. Então todo mundo tem uma carência muito grande de magnésio. Então, como que a gente vai imaginar uma pessoa, seja ela qual for, sem uma suplementação diária de vitamina D3, de magnésio? Junto com o magnésio, teríamos também que estar administrando a vitamina K2, MK7, para direcionar todo cálcio absorvido pela vitamina D atuante, né, direcioná-la para os locais que deveriam ir, como os ossos, e não para tecidos moles, a não ser aquele paciente de origem japonesa que coma muito natô, aí é rico em K2, então esse também não precisaria dessa K2 MK7, mas eu garanto que quem é que come, não é, esse alimento japonês? Então, seria necessário. Então tem coisas, pessoal, tem coisas que deveriam estar nos sendo ensinados desde que saíssemos da maternidade, para que nossos pais, nossos avós, nossos tios, todos tivessem conhecimento do que seria uma nutrição adequada,
do que seria uma suplementação adequada, como coisas básicas. Vitamina D em níveis ótimos para todo mundo, magnésio em níveis ótimos, a vitamina K2 em níveis ótimos. Com isso, a gente estaria diminuindo a incidência de hipertensão. A outra desproporção muito importante é o excesso de sódio e a falta de potássio. Onde está o potássio? Nos vegetais, que se comem pouco também, por se dar prioridade, infelizmente, aos alimentos processados e ultraprocessados. Então, nascemos para viver com uma quantidade maior de potássio do que de sódio e hoje nós estamos vivendo ao contrário. Por isso, essa pandemia também de hipertensão. E com todas as consequências que essas desproporções trazem. Porque quando você traz a obesidade, o diabetes, a hipertensão, está vindo de carona as doenças degenerativas que mais causam óbitos no nosso mundo moderno, como infarto, como AVC, como todos os tipos de câncer. Então, são coisas básicas que deveriam estar sendo feitas a nível de saúde básica, de postos de saúde, ser orientado a todos os profissionais da área de saúde numa cadeira dentro da universidade. Deveria ser curricular um curso de nutrologia funcional. Porque senão a gente vai continuar achando que toda doença vai ter a sua cura advinda de um frasco de drogas. Ou que a saúde ou que a prevenção vem de um frasco de medicamentos. O que não é absolutamente verdade. Pelo contrário, é um grave erro hoje dos dias modernos. Obviamente que as drogas têm o seu lugar, têm a hora certa para ser usada, com bom senso, pelo tempo bem estabelecido, e podem ajudar muito, inclusive salvar vidas, mas infelizmente estão sendo usadas como hipermedicalização, usando mais remédios para controlar sintomas, e as causas subjacentes, as causas que geram isso tudo, estão simplesmente sendo esquecidas. Tá ok? Então, eu quero deixar uma dica agora, para quem está sintonizando a nossa Mundial. Esse é o nosso programa Manual do Proprietário, que vai ao ar todas as terças-feiras com vocês, ao vivo aqui, trazendo dicas de saúde. Eu recebo de vocês através do e-mail da rádio, que eu gostaria que vocês anotassem, que é radiomundial@radiomundial.com.br, sugestões de pauta, dúvidas, porque aí a diretora de jornalismo, a Samira Chaine, me prepara esse material com muito carinho e toda semana eu estou aqui respondendo a vocês e tornando o nosso programa muito mais do seu interesse, muito mais interativo, tá ok? Então é radiomundial@radiomundial.com.br. Eu quero comentar com vocês aqui hoje esse trabalho que eu achei muito legal. Aliás, quem me conhece aí há bastante tempo, principalmente o pessoal do consultório, amigos, familiares, e mesmo aqui na rádio eu já falei, e tudo que eu falo aqui na rádio, gostaria que vocês soubessem que muitas vezes estão ocupados, estão dirigindo, estão trabalhando e não têm tempo de anotar essas dicas. Então, esse canal, o youtube.com, canal Dr. Edmond Saab Júnior, vocês se cadastrem, vocês vão ouvir tudo que eu falei hoje nos programas anteriores, aos fins de semana, tranquilamente, na sua casa, e poder anotar, e poder pesquisar, e poder divulgar, e poder utilizar e observar claramente e rapidamente a melhora em todos ao seu redor. Então, essa dica aqui que eu vou falar agora também já é uma dica conhecida de muitos, mas vale a pena agora, depois de anos que eu falei, mostrar esse trabalho. E começa assim: uma colher de azeite reduz risco de acidente vascular cerebral e câncer. Uma colher de azeite por dia é o que o ser humano precisa para reduzir o risco de derrame e câncer. Revelam duas especialistas do Reino Unido. A médica doutora Sarah Brewer, que é graduada na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e é autora de mais de 60 livros. E a nutricionista Juliette Kellogg afirmam num livro chamado Eat Better, Live Longer, ou seja, coma melhor e viva mais,
que o azeite pode acrescentar anos à vida humana. O produto contém antioxidantes que podem ajudar a prevenir ou desacelerar a evolução do câncer e reduzir o risco de ataques cardíacos e derrames, que seriam os AVCs, acidente vascular cerebral. E isso pode diminuir os efeitos prejudiciais do colesterol ruim oxidado, da pressão sanguínea elevada e das doenças relacionadas à idade, e melhorar a função cognitiva, ou seja, também prevenindo as demências, uma delas, a mais temida por nós todos, o Alzheimer. Dizem que uma colher dessa gordura monoinsaturada, né, ajuda a reduzir o colesterol ruim e o risco de derrames e infartos. E que contém muita vitamina E também, que é um antioxidante excelente, além de proteger pele e olhos, fortalece o sistema imunológico. E uma revisão de estudos, que a gente chama de meta-análise, descobriu que pessoas com um consumo mais alto de azeite de oliva, em comparação com o consumo mais baixo, tinham 34 menos chances de ter qualquer tipo de câncer, né? E particularmente o câncer de mama. Bom, isso aqui vem de encontro ao que nós sempre falamos dos trabalhos referentes à dieta mediterrânea. A dieta mediterrânea é das dietas que melhor se saem na comparação com outras dietas em todos os trabalhos. E um grande segredo da dieta mediterrânea é ser muito rica em azeite. O azeite de oliva, ele tem também, pelos polifenóis que o contém, uma capacidade anti-inflamatória muito importante. Ou seja, então, ele é capaz de ter o efeito antioxidante, varrer radicais livres, um daqueles bichinhos, daqueles monstrinhos, perdão, que eu falo para vocês, entre aspas, que são os causadores de quase todas as doenças crônicas, que é o estresse oxidativo, o excesso de radicais livres. O azeite de oliva tem a capacidade de varrer grande parte e, além disso, os fenóis têm uma capacidade anti-inflamatória muito grande. Olha aí, outro monstrinho daqueles: inflamação crônica silenciosa, estresse oxidativo, desproporção de nutrientes, desoxigenação, falta de oxigênio intracelular, desidratação intracelular. Vocês entendem agora por que eu bato tanto nessa tecla, né? Isso, com quem me conhece há 25 anos, aqui com vocês há mais de 10 anos. E por que é o lema do nosso trabalho? Porque quando a gente passa a tratar dessas causas todas, que normalmente são negligenciadas, o corpo se mantém numa posição de equilíbrio, de homeostase, e a doença não tem como se manifestar. Entendeu? Então, isso é muito importante. Um outro lado que eu achei interessante estar comentando com vocês aqui hoje também, é que vem crescendo muito o número de estudos sobre o impacto, né, da espiritualidade na saúde física e mental dos pacientes. Esse tema, espiritualidade ligado à medicina, ligado à saúde, foi falado agora, nesse ano, no 21º Congresso Brasileiro de Gerontologia e Geriatria, né, que debateram esse assunto. Nas últimas 3 décadas, houve um notável crescimento no número de estudos que abordam questões relacionadas à espiritualidade na saúde física e mental dos pacientes. Olha só, a espiritualidade é a busca pessoal para entender questões relacionadas ao sentido da vida e às relações com o transcendente, e pode ou não levar ao desenvolvimento de práticas religiosas. Então, as práticas religiosas não é o importante. O importante é o desenvolvimento da espiritualidade. Vocês vão entender que o importante é a fé que isso traz. E a fé transforma uma série de situações. A importância de religião e espiritualidade no conjunto de estratégias para lidar com circunstâncias adversas é o que mostram esses estudos para nós. Constrói uma maior resiliência psicológica, ou seja, uma capacidade de se recuperar de reveses como doenças. Então,
é muito importante, e daqui a pouco eu vou estar mostrando alguns exemplos para vocês a respeito disso, né? Quando alguém está vivendo momentos de dor intensa, ou talvez enfrentando os momentos finais de sua vida, surgem muitas questões relacionadas com a espiritualidade. Então não se trata apenas o fato de se administrar morfina para dor, ou medicamentos para dor também, mas sim ouvir o paciente. Isso é muito importante. Então, nessa relação, né, de saúde, mais uma vez mostrando que não são só as drogas que saem de um frasco, que tem que ter aí um pouco de calor humano, que tem que ter aí um pouco de ouvido, de sensibilidade, de compaixão. Outro assunto que eu venho conversando com vocês sempre. E quando, agora um outro detalhe que é colocado por mim, eu noto e observo que os pacientes que têm uma espiritualidade mais desenvolvida, além da resiliência, eles têm um condicionamento emocional muito mais desenvolvido. Eles precisam de muito mais para se estressarem. Eles conseguem se manter em homeostase. Eles conseguem ter um certo controle sobre esses pensamentos perabulantes que pulam o dia inteiro e que geram emoções, geram sensações, e que essas emoções e sensações aumentam a produção de cortisol, aumentam a produção de adrenalina e mantêm essas pessoas em nível de estresse crônico, estresse adrenal crônico. E o estresse adrenal crônico, o que ele faz? Ele retém água, retém sal, ele aumenta a pressão, ele predispõe ao diabetes. O paciente que já é diabético, ele dificulta o controle do diabetes, ele põe esse paciente em alta rotação, em alto gasto de energia e desmodula o sistema imunológico, torna essas pessoas susceptíveis a todo tipo de infecções fúngicas, viróticas, bacterianas e inclusive o câncer, que o nosso sistema imunológico está aqui para nos estar protegendo de tudo que é célula cancerosa que o nosso corpo vai criando, gerando automaticamente todos os dias. Então, olha a importância da espiritualidade, a importância do equilíbrio emocional para estar se lidando com todos os reveses relacionados à saúde física e emocional. E quando eu li esse trabalho do Reino Unido, que aliás o que eu tenho feito só é ler trabalhos médicos, né? Preciso até dar uma mudadinha, ler alguma outra coisa, mas isso está na veia, não tem jeito. E eu me lembrei de um livro que eu li há alguns anos atrás, chamado Medicina Espiritual. E tinha uma parte nesse livro, que aliás, isso é trabalho científico, isso aí está na internet, pode ser pesquisado. Um grupo de espiritualistas resolveram, em certa época aí atrás, anos, talvez décadas, a procurarem um grande centro oncológico na Califórnia, se não me engano, era em São Francisco, um dos maiores hospitais de câncer dos Estados Unidos, e eles pediram autorização à diretoria clínica, e eles foram conhecer os doentes que estavam internados com câncer, muitos deles em fase terminal, e cada um desses espiritualistas que se dedicaram a fazer o trabalho, escolheram alguns pacientes para depois se retirarem de lá. Todos juntos foram para um lugar centenas de quilômetros daquele hospital e ficavam mandando frequências positivas, orações para aqueles pacientes que estavam lá internados em fase terminal. Com um detalhe, só esse pessoal do grupo de oração sabiam quem eram os pacientes que estavam sendo tratados. Nem os pacientes sabiam que estavam sendo tratados e nem os médicos responsáveis por esses pacientes sabiam também quais eram os pacientes que foram escolhidos para ser tratados. Depois de um certo tempo de tratamento à distância, com orientações, com mentalizações positivas, eles resolveram dar um basta, retornar ao hospital e foram saber, através do prontuário, através dos médicos, através das enfermeiras, o que houve com cada um daqueles pacientes que eles haviam escolhido para tratar à distância. E o interessante foi que
muitos melhoraram, obviamente, muitos morreram. Mas o que foi mais impressionante foram os relatos de como as pessoas que haviam sido escolhidas para ser tratadas à distância reagiam diferentemente àquela situação de sofrimento, de expectativa de fim de vida. Né? Diz que eles se tornavam os mais comunicativos, os mais alegres do grupo, que inspiravam os outros doentes todos, que consumiam a menor quantidade de remédio para dor. Então, o efeito foi nítido, foi nítido. Isso tudo, se você não quiser chamar de espiritualidade, isso tudo é ciência, isso tudo é física quântica. Todo pensamento gera uma emoção, e essa emoção atua simultaneamente em cada célula do seu corpo, pelo maior ou menor aumento de produção de hormônios e neurotransmissores. Então, você é fruto daquilo que você está pensando a cada instante. Ou então, você controla isso, ou isso controla a sua saúde. Então, essa é uma escolha que só vocês podem tomar. Então, se todos pudessem, além do que a gente já conversa, em relação a nutrição adequada, oxigenação adequada, hidratação adequada, porque é assim que nós vamos estar fazendo uma medicina preventiva, evitando que nosso corpo fique doente. Também um controle efetivo, uma modulação dos seus pensamentos. Por isso eu criei um capítulo no meu novo livro, que agora depende de revisão, depende de editora, que vai sair, que chama assim, Module Sua Mente e Siga em Frente. E é o que eu desejo para vocês, uma ótima semana, e terça-feira que vem, tamo juntos, pessoal. Abraço a todos, tchau, tchau.